Nós vamos iniciar a nossa disciplina tratando de um tema fundamental. O tema da nossa discussão de hoje é sobre fundamentos da linguagem, fundamentos da língua portuguesa, concepção de língua portuguesa. Por que o nosso primeiro tema é a concepção da língua portuguesa? Qual é a importância, afinal, de iniciarmos a nossa discussão sobre fundamentos de língua portuguesa partindo desse tema, concepções de língua portuguesa? A importância de definirmos uma concepção de língua portuguesa se deve ao fato de que esta concepção, ou a concepção que adotarmos, ela vai determinar, ela vai orientar, ou, dizendo de outra maneira, ela vai influenciar fortemente a nossa prática pedagógica. Vamos fazer uma pergunta inicial. Quais seriam os requisitos fundamentais para um bom professor? Quais seriam? Vamos pensar um momento sobre isso. Um bom professor teria quais requisitos? Eu tomo a liberdade de apresentar para vocês 3 requisitos que eu considero fundamentais para a prática pedagógica. Os requisitos do professor para a prática pedagógica, segundo o nosso entendimento, seriam, em primeiro lugar, um domínio epistemológico. Significa a compreensão que o professor deve ter sobre quais são os processos psíquicos necessários para o conhecimento. No processo de conhecimento, que é o processo de ensino-aprendizagem envolve o processo de conhecimento, o professor deverá, então, ter uma ideia, ter uma noção, ter um conhecimento, ter uma compreensão de como é o processo de conhecimento. A isto chamamos domínio epistemológico. O segundo requisito do professor para a prática pedagógica seria o domínio metodológico. O que é que nós entendemos por domínio metodológico? Quer dizer, o conhecimento que o professor tem sobre a metodologia que ele vai utilizar na sua atividade pedagógica, no seu processo pedagógico. É importante distinguirmos metodologia de estratégias. Muitas vezes o professor confunde metodologia e estratégia. As estratégias são componentes do método, mas o método é algo maior. O método ele envolve a concepção epistemológica, envolve a concepção e a visão de mundo do professor, envolve a concepção do professor sobre o seu objeto de ensino e envolve também as estratégias que o professor utiliza para realizar o processo pedagógico. Então, o domínio metodológico é o domínio, a capacidade que o professor tem de dirigir todo o processo pedagógico, articulando adequadamente todos os elementos que integram, que fazem parte do processo pedagógico. O terceiro requisito do professor para a prática pedagógica é o domínio do objeto de conhecimento da sua disciplina. Então, vimos aí 3 requisitos fundamentais para o professor desenvolver adequadamente a sua prática pedagógica. Vamos revê-los. Domínio epistemológico, domínio metodológico e domínio do conteúdo da sua disciplina, ou seja, domínio do objeto da sua disciplina. No caso da nossa disciplina, o objeto da nossa disciplina é a língua portuguesa. O conteúdo da nossa disciplina é a língua portuguesa. A concepção de realidade determina a concepção de linguagem. A concepção de linguagem estrutura a nossa disciplina, que é a língua portuguesa. Nós vamos discutir aqui os limites dessa concepção. Embora, evidentemente, a realidade comporte a natureza, e não é possível você pensar na realidade humana e na condição humana fora da natureza, existe, entretanto, na realidade, algo que vai além da natureza. O que seria esse algo que vai além da natureza? É o aspecto do mundo, o aspecto da realidade que existe em decorrência da atividade humana. São aquelas coisas que não são naturais, são artificiais, mas artificiais não no sentido pejorativo. É muito normal, é muito comum usarmos a expressão artificial como se ela sempre se referisse a alguma coisa ruim, alguma coisa que vai contra aquilo que é bom, que é saudável. Não, essa visão ela precisa ser ampliada e precisa ser estendida. Evidentemente, quando nós dizemos aquela pessoa é artificial,
nós estamos querendo dizer que aquela pessoa não é autêntica. E aí, sim, a palavra artificial estaria corretamente carregada de um tom mais ou menos negativo. No entanto, a palavra artificial não significa só isso. Quando nós dizemos que a realidade comporta uma dimensão artificial, nós estamos nos referindo àquela dimensão da realidade que é resultado da produção humana, que não foi criada pela natureza. Embora tenha sido criada com o concurso da natureza, ela não é produto da natureza. Essa dimensão da realidade, então, que não é produto da natureza, ela é produto de quem? Ela é produto dos homens. Ela é produto da atividade humana. Vamos ver o seguinte: não é possível termos uma mesa sem antes termos tido uma árvore, porque se a mesa é de madeira, posto que primeiro existiu uma árvore e da árvore o homem produziu, então, a mesa. No entanto, a mesa não é um produto natural. Não existem árvores que produzem mesa. Né? E assim como não existem uma série de produtos diretamente produzidos pela natureza. Então, a mesa, ela é um produto humano, ela não é um produto da natureza. A mesa não é algo natural, não é algo que emerge diretamente da natureza. Na natureza nós encontramos uma matéria-prima, que é a árvore. Através do trabalho humano, o homem transforma esta árvore em mesa. Mas a mesa, enquanto tal, é, então, produto do trabalho humano, produto da atividade humana. Essa concepção de mundo articula, então, a dimensão da natureza e a dimensão humana. Essa concepção de mundo é uma concepção que nós entendemos mais ampla e mais adequada para compreender a realidade do que a concepção naturalista, do que a concepção meramente biológica. Queremos ressaltar que essa